professor Leandro Freitas, e nós estaremos iniciando mais uma aula, nossa quinta aula, sobre o nosso curso que é Fé Cristã Reformada e Política. E nessa aula nós estaremos estudando a relação entre essas duas esferas de soberania, entre essas duas áreas do conhecimento humano, entre essas duas instituições da sociedade, que são a religião e a política, que são o Estado e a Igreja, que são o governo e a nossa fé. E a partir, então, desse relacionamento, nós estaremos analisando algumas formas que ele se dá, esse relacionamento. E estaremos analisando, então, qual seria uma forma de relacionamento entre a religião e a política que seria considerada uma forma bíblica, uma forma cristã reformada. Nós faremos isso, então, essa análise, a partir do nosso livro, que faz parte do nosso curso, que é o livro Política segundo a Bíblia, do nosso autor, Wayne Grudem. E esse autor, ele nos dá 6 proposições, ou 6 formas de relacionamento entre o Estado e a Igreja, entre o Estado e a religião. E nós estaremos também, a partir desse livro, compreendendo qual é, então, a forma cristã desse relacionamento. E 2 perspectivas cristãs sobre política a partir das Escrituras. Então, o autor, ele faz essa análise do relacionamento e, no final do livro, ele conclui dando 2 perspectivas cristãs de política. Então, vamos iniciar a nossa aula a partir desse nosso autor, desse nosso livro. Nós temos, então, essas 6 formas de relacionamento que o autor nos propõe. O governo deve impor religião. Isso pode ser uma afirmativa ou, então, uma questão. O governo deve excluir religião. O governo é perverso e demoníaco. Religião não se envolve com política e religião é uma esfera política. E, por último, religião influencia o Estado e a política. Então, essas 6 formas de relacionamento entre essas 2 esferas da sociedade que nós estaremos analisando de forma bem simplificada, pois o livro nos trata esses assuntos aí de forma mais profunda e detalhada. Antes disso, vamos dar uma relembrada de como nós olhamos para as instituições da sociedade. E nós vemos, então, que o indivíduo é aquele que fundamenta todas as instituições da sociedade. Que o relacionamento entre indivíduos que vai criar as instituições no decorrer da história da humanidade. E essas instituições que são criadas são o Estado, a economia, a religião, a família, as ciências, as artes, a educação. Então, nós temos essas várias instituições na sociedade, nós temos outras instituições, mas talvez essas sejam as principais, e nós, olhando para essas instituições e considerando o indivíduo como fundador e sustentador dessas instituições, e nós precisamos, então, analisar qual é a relação do indivíduo com outros indivíduos dentro dessas instituições e qual é a relação de cada área com outra, a relação de cada esfera de soberania com outra. E o autor, então, ele vai nos proporcionar, nesse livro, o relacionamento, como se dá o relacionamento entre religião e política, que são 2 esferas de soberania, a qual estão diretamente ligadas ao nosso curso. Nós, então, começaremos lembrando das definições do que é religião e do que é política. Lembrando que existe um conceito universal de religião que diz respeito à ligação do indivíduo com aquilo que é transcendente ou aquilo que é divino. Nós temos um conceito cristão de religião, que é um relacionamento
do homem com o Criador, o relacionamento do homem com o Salvador, que é Jesus Cristo, e existem várias vertentes, né? Como existem várias religiões na história da humanidade, no cristianismo também existem muitas vertentes da religião cristã. E aquela que consideramos a mais fiel e mais coerente com a palavra de Deus, com a Bíblia e com a verdadeira religião cristã, é aquilo que nós chamamos de teologia reformada ou cristianismo reformado. O cristianismo reformado, então, é aquele que segue a tradição da reforma protestante, na qual diz que somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação especial registrada nos 66 livros da Bíblia e a única forma que nós entendemos que é fiel a quem Deus é, que é fiel a tudo aquilo que Deus revelou para o seu povo em todos os tempos e que então nós consideramos como a verdade absoluta. Nós consideramos a Escritura como inerrante, infalível, consideramos a Escritura como palavra de Deus. E nós temos então também o conceito de igreja, que diz respeito, né, num conceito mais popular, ao lugar onde os cristãos eles se encontram para cultuar a Deus, mas temos também um conceito bíblico que diz respeito a todos os cristãos, todos aqueles chamados pelo Evangelho na história da humanidade, que compõem a Igreja de Cristo, ou seja, a Igreja de Cristo é formada apenas de pessoas, segundo a Bíblia. O lugar onde elas se reúnem, então, é somente a casa de oração, é somente o lugar, o espaço físico de reunião. Mas a Igreja de Cristo, segundo a palavra de Deus, são as pessoas salvas e remidas por Cristo em toda a história da humanidade. Então, nós olhamos, então, para esses conceitos e lembrando, então, da questão do conceito de política, né? A política diz respeito à administração daquilo que é público, daquilo que pertence a todos ou daquilo que está relacionado a todos os indivíduos. E esses indivíduos estão dentro de um espaço geográfico, dentro de um território. Então, a política também diz respeito à defesa desse território, a defesa dessa nação, essa nação que é composta por um povo, por uma população que tem uma identidade em comum, que tem uma mesma cultura, que tem uma mesma origem e defendem essa identidade como nação. Nós temos, então, outro aspecto da política, que é a justiça. Então, o governante, ou aquele que é eleito, ou aquele que representa o povo, aquele que administra aquilo que é do povo, ele, então, vai exercer o poder de justiça, ele vai legislar, ele vai, segundo o conceito cristão, ele vai recompensar o bom e punir o mal. Esse é o conceito básico de justiça que nós temos a partir da Escritura, e essa é uma função do Estado, essa é uma função política. Olhando, então, para esses conceitos, vamos começar a analisar, então, a forma de relacionamento entre essas duas esferas de soberania. O governo deve impor religião? Nós podemos considerar também, não só como afirmação, mas também como uma questão. Olhando para os impérios antigos, nós vemos que a religião e o Estado eram uma única instituição. Nós temos os imperadores, os faraós, os deuses dos antigos impérios, que faziam parte tanto do culto, tanto da adoração, quanto da administração daquilo que era público. Nós temos, na nação de Israel, por exemplo, uma teocracia, onde antes de haver os monarcas, antes de haver os reis, o próprio Deus, ele administrava, ele legislava, ele defendia, né, o seu povo.
E nós olhamos, então, para o Império Egípcio, para o Império Babilônico, para o Império Medo-Persa, para o Império Grego, para o Império Romano, onde muitas vezes a figura do rei era confundida com a figura de um deus. E o rei, então, era adorado pelo povo. Existiam outros deuses, muitas vezes, mas o rei era adorado como um deus. Nós vemos, então, que os sacerdotes faziam parte da administração daquilo que era público, os sacerdotes que representavam o povo diante da divindade faziam a administração daquilo que é público. E quando então o cristianismo ele começa a se desenvolver, quando a Igreja de Cristo ela nasce, há uma cisão, há um rompimento entre Estado e religião. E o Estado e a religião então passam a se tornar duas esferas distintas. A Igreja de Cristo, então, ela não administra aquilo que é público, porque a Igreja de Cristo é chamada a ser igreja ou a formar igrejas em todas as nações. Então, nós temos aí, um primeiro momento, o pensamento cristão, ele dividindo, então, essas duas esferas de religião e política. O pensamento cristão, então, ele cria o que nós chamaríamos posteriormente de Estado laico. O cristianismo, ele vai defender, então, que o governador, que o imperador não pode ser adorado, porque a adoração é unicamente ao Deus que é infinito e eterno, que é o Criador de todas as coisas. A adoração deve ser feita somente ao Deus que é triuno. Então, o pensamento cristão, no começo da igreja, ele é considerado como ateu, pois ele crê apenas num Deus que é transcendente e imanente e que não está identificado a nenhum tipo de forma, a nenhum tipo de imagem. E esse Deus, então, é o Deus cristão. E a partir daí, então, a religião, ela é retirada do meio político. Então, nós temos aqui o que nós entenderíamos mais adiante como o Estado laico. O Estado, então, ele não defenderia uma religião, ele não teria uma religião oficial. Esse conceito ele foi criado quando a Revolução Americana, quando é constituído o Estado dos Unidos da América. E o Estado laico, então, é aquele que protege todo tipo de manifestação religiosa. Mas o pensamento, ele provém do pensamento cristão, que divide, então, a igreja e o Estado, que divide a religião e a política. É a partir do pensamento cristão, então, que os fundadores dos Estados Unidos, eles identificam ou estabelecem o Estado laico. Mas é a partir, então, do nascimento da Igreja de Cristo, é que esse pensamento de divisão entre essas duas esferas, que até então eram únicos, estavam quase que unidos como uma só instituição, nós temos que o pensamento cristão que é aquele que divide. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ou alguns séculos depois, a religião novamente a religião cristã agora é fundida ao Estado. E no Império Romano, nós temos um Estado cristão católico romano. A igreja que agora se estabelece na cidade de Roma como instituição universal, como instituição católica, ela então se funde ao Estado. Ela está ligada diretamente do Estado e passa a ser a religião oficial do Império. O cristianismo, então, deixa de ser perseguido, o cristianismo faz, então, parte do Estado. E, com isso, a igreja se distancia da sua função principal, que é o evangelho. A igreja, então, fundida ao Estado, começa a defender ou começa a legislar sobre aquilo que é público, e nós temos, então, por 1000 anos, essa fusão entre igreja e Estado. Na Europa, no Ocidente, nós temos essa fusão entre o Estado e a igreja.
E depois nós temos alguns, com a Reforma Protestante, nós temos alguns estados que ainda colocam o cristianismo, só que agora protestante, como religião oficial. Nós temos, por exemplo, a Igreja Anglicana na Inglaterra, que é estatal. Temos em outros países da Europa algumas igrejas estatais. E que o que nós podemos então concluir com essa ideia de o governo deve impor religião. Nós vemos que a liberdade a liberdade humana é a primeira coisa que é ofendida ou que é destruída através da imposição da religião pelo Estado. Nós vemos isso, por exemplo, no Estado muçulmano, no Estado islâmico, onde a religião e a política são uma coisa só, são uma única instituição. Nós temos, por exemplo, no mundo muçulmano, a Sharia, que é a lei islâmica que controla aquilo que é público, que administra aquilo que é público. Então, há uma fusão da religião com o pensamento político. E o que nós podemos entender a partir da Escritura, então? Nós entendemos que a partir da Escritura, o indivíduo ele deve ter a liberdade de cultuar ao seu próprio Deus. Nós temos, então, o entendimento que o indivíduo, o cristão, ele tem a liberdade de cultuar a Deus. Isso não deve ser imposto. Em toda a história da humanidade, todas as religiões que foram impostas, elas destruíram a liberdade que Deus deu ao homem, destruíram a individualidade e as pessoas que se opuseram a esse tipo de pensamento foram perseguidas e mortas. Nós entendemos, então, que a partir da Escritura, o governo não deve impor religião. O governo é uma esfera diferente da religião. A política é uma esfera que diz respeito à administração daquilo que é público e não diz respeito à administração daquilo que é eclesiástico, daquilo que pertence à igreja. E, então, nós entendemos, então, que essa forma de governo, essa forma de relacionamento é uma forma que é contrária aos princípios bíblicos. A segunda forma que nós temos para desse relacionamento é o governo deve excluir religião. Nós temos, então, o Estado ateu, que é um Estado que exclui todo e qualquer tipo de manifestação religiosa. É um Estado onde o ateísmo, ou seja, a crença de que Deus não existe, é aquela que predomina. E nós temos o Estado laico, que é esse Estado que não defende nenhuma religião. É o Estado que permite, que dá liberdade a todo e qualquer tipo de manifestação religiosa. Nós temos um problema com o Estado ateu. O Estado ateu, como foi posto, por exemplo, no comunismo, é um Estado que perseguiu todas as religiões, principalmente o cristianismo, por defender a liberdade religiosa. É um Estado que, na maioria das vezes, em todos os lugares que foram implantados, ele trouxe massacres, ele trouxe genocídio, ele trouxe a morte de pessoas que defendiam um Estado livre, que defendiam a liberdade de crença, que defendiam a liberdade religiosa. Então, nós temos, então, que o governo ele não deve excluir a religião. O governo, então, ele deve permitir a liberdade religiosa. E, nesse sentido, então, o Estado laico, ele tem a melhor proposta, ou a proposta que é mais coerente com o pensamento cristão, de dar liberdade. O Evangelho, ele nunca foi uma imposição. O Evangelho sempre foi um anúncio, uma notícia. O Evangelho sempre foi a mensagem da salvação. E só recebe ao Salvador aquele que crê. Só recebe a Jesus Cristo aquele que é transformado pelo Evangelho.
E todo aquele que não é transformado pelo Evangelho tem a liberdade de seguir a sua própria consciência, lembrando que a lei de Deus trará sobre ele a ira segundo o Evangelho. Mas como o Estado, ele é feito principalmente para essa esfera, para esse mundo do qual vivemos, nós entendemos então que o Estado ele é provisório, ele é temporário, ele estará fundamentado somente até a volta de Cristo, onde será estabelecida uma monarquia criacional, onde o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, ele reinará sobre toda a criação. Então, nós entendemos, então, que o Estado ateu é o Estado que fere a liberdade religiosa, que fere a liberdade humana, portanto, não é compatível com a Escritura. E, por outro lado, o Estado laico é aquele que defende que todo indivíduo tem liberdade religiosa e, por isso, deve ser, e por isso a forma de Estado que é mais coerente, que é mais fiel à Escritura. Nós temos outro conceito, que é aquele conceito que o governo é perverso e demoníaco. Quando Jesus Cristo é tentado por Satanás, nós temos aquela declaração de Satanás a Jesus Cristo, onde ele diz que se tu prostrado me adorares, eu te darei a glória de todos esses reinos, porque me foi dada. Nós entendemos a partir desse texto que Satanás não é o dono da criação, não é o dono dos governos, mas ele tem uma função, e essa função foi dada a ele quando Adão pecou, e ele passa a ter uma função de governar, influenciar todos os governos da terra para serem contrários ao Evangelho. Nós entendemos, então, que até a ressurreição de Cristo, Satanás ele tinha uma função, e essa função era de acusar aos justos diante de Deus, e outra função que ele tinha era de administrar ou influenciar as nações contra Deus. Mas, a partir da ressurreição de Cristo, Jesus declara: eis que foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e evangelizai, e fazei discípulos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos, então, que quando Jesus ele morre e ressuscita, ele recebe a autoridade para governar toda a criação. A Escritura nos diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, que Jesus Cristo, na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades e o expôs da vergonha pública. Nós entendemos que quando Jesus ele ascende aos céus, Satanás então é expulso da presença de Deus, arrasta com ele 1/3 dos anjos e Jesus Cristo agora reina sobre toda a criação. Esse reino ainda não está consumado, esse reino ainda não é visível, mas nós entendemos pela Escritura que Jesus Cristo ele reina sobre toda a criação. Então, hoje nós entendemos que o Estado ou o governo não é perverso nem demoníaco. Ele sofre influência tanto dos opositores a Cristo como daqueles que são filhos de Deus. Então, Satanás, ele não controla a política. Satanás, ele influencia políticos corruptos e perversos, políticos desonestos para a destruição do pensamento cristão nos países, nos estados, nas nações. Então, os principados e potestades não dominam os territórios. Eles poderiam até dominar antes da ascensão de Cristo. Nós temos alguns textos na Escritura que nos dão a entender isso, que o mundo, então, era dividido, organizado em hierarquias espirituais, onde principados e potestades controlavam algumas áreas geográficas da criação. Mas,
Quando Cristo, então, ele triunfa sobre esses inimigos, então esse poder que foi dado por Deus a Satanás, ele é desfeito. E agora nós reinamos com Cristo, nós reinamos com ele sobre toda a criação. Esse reino, como eu já disse, ele ainda não foi consumado, mas nós entendemos que em Cristo ele será consumado quando Jesus voltar. Então, o governo é perverso e demoníaco? Não. O governo é uma esfera de soberania da sociedade que deve ser influenciada pelo cristão, que deve ser influenciada pelo pensamento cristão, mas ele não é perverso e demoníaco. O governo ou a política, ele é fundamentalmente neutro, mas é influenciado pelo cristão ou pelo não cristão. A igreja não se envolve com política. Existe também um pensamento que diz que a igreja, ela diz respeito somente ao evangelho, somente à palavra de Deus, se ela não deve se envolver com política. É um pensamento em que divide a fé e a razão. A fé é uma esfera que não tem nenhum relacionamento com aquilo que é imanente, com a nossa realidade. Então, esse pensamento da igreja não se envolve com política, diz respeito que a fé está relacionada somente àquilo que é individual. E a política está relacionada àquilo que é público e, portanto, as duas coisas são distintas, as duas coisas são separadas. Esse pensamento, então, ele nos dá a ideia que existe uma esfera pública, da qual vale para todos, e a política está dentro dessa esfera pública. Existe uma esfera privada que diz respeito somente àquilo que é individual, aquilo que é do indivíduo, e onde a igreja ou a religião está dentro desse aspecto. Então, a sua religião, ela não tem nada a ver com os outros. Você segue a religião que você quer e aquilo que é político não tem nada a ver com a sua religião. E olhando então, né, para a principal função da igreja cristã, como somente o evangelho, nós temos então a partir desse pensamento que a igreja não se envolve com política. Este, irmãos, não é o pensamento bíblico. No pensamento bíblico, a igreja, como nós somos colocados como reis, profetas e sacerdotes, nós então temos a função de redimir o mandamento que foi dado para Adão. O mandamento criacional, que é o mandato cultural. O mandato cultural, então, diz respeito ao relacionamento do homem com a cultura, do homem com a criação. E a partir disso, então, nós entendemos que a igreja, ela deve sim se envolver com política. A igreja não tem função política, mas a igreja deve se envolver com política. A próxima forma de relacionamento é que a igreja é uma esfera política. Então, a igreja, deve ter a principal função de exercer política. Nós precisamos colocar pastores na política, precisamos colocar irmãos na política para desenvolver uma política que beneficie a igreja, para desenvolver uma legislação que ajude aos crentes na história. Nós precisamos colocar dentro da administração pública somente crentes, somente cristãos dentro da administração pública. Nós precisamos colocar dentro da justiça somente cristãos, somente crentes, que então tudo no mundo será melhorado, porque se nós temos crentes como presidentes, governadores, deputados e vereadores, então toda a sociedade será beneficiada por estas pessoas. Olhando então a igreja como uma esfera política, nós entendemos então que o que é mais comum acontecer é a igreja então deixar a sua função, deixar de ser o lugar ou a instituição onde os crentes são ensinados através das escrituras a serem transformados semelhante a Cristo.
Nós vemos então que a igreja, ela não é uma esfera política. A igreja tem um âmbito particular e uma função especial, que é transmitir o evangelho, que é transmitir a verdade, que é pregar a palavra de Deus, e essa função então está relacionada à sua esfera de soberania. Não entendemos então a partir disso que a igreja ela deve fazer parte do Estado, que a igreja ela deve ser uma instituição dentro ou junto ao Estado. A igreja é uma instituição, uma esfera que ela tem os seus fundamentos e os seus desenvolvimentos próprios. Então, a igreja não está relacionada a esses aspectos de defesa da nação, justiça, administração pública, legislação. A igreja ela tem uma função própria dela, que é pregar a palavra de Deus, que é congregar os cristãos para adorar a Deus, e tem a função principal de compartilhar, de ensinar a verdade, repreendendo, corrigindo e instruindo na justiça de Deus. Como que é a realidade, então? Nós olhamos para a realidade e vemos que é o fundamento religioso que vai alicerçar todas as esferas da sociedade. Todas as esferas da sociedade, seja ela jurídica, econômica, comunicacional, pedagógica, social, lógica, histórica, cultural, biológica, psicológica, pística, ética ou estética, é fundamentado pela religião, seja ela qual for. No pensamento muçulmano, todas as esferas são incorporadas com a religião. No pensamento cristão, nós entendemos que a realidade ela é construída a partir do indivíduo, a partir da sua religião. E olhando para isso, então, da forma como é a realidade, nós entendemos, então, que dentro de uma cosmovisão reformada, tudo aquilo que Deus criou foi perfeito e teve uma proposta teleológica, ou seja, teve um propósito. E esse propósito, então, ele foi quebrado, ele foi corrompido pela queda, pelo pecado. Então, todas as esferas da sociedade, todas as instituições que foram estabelecidas por Deus, hoje sofrem das consequências da queda. E todo o ser humano tem uma cosmovisão, então, que não diz respeito àquilo que é verdadeiro, àquilo que é real. E tudo isso precisa ser redimido pelo Evangelho. Nós temos, então, na cosmovisão cristã reformada, que a igreja é chamada a redimir, a recriar todas as esferas da sociedade, colocando sobre o senhorio de Cristo. E é essa a função principal da igreja, redimir toda a sociedade. E dentro da sociedade, então, a política, que é uma esfera de soberania, que é construída sobre a fé, sobre a religião, ela deve, então, ser transformada, ela deve ser influenciada. E no pensamento cristão, nós temos, então, na cosmovisão cristã reformada, que Cristo é a verdade, Cristo é o centro, que Cristo é o alicerce, que Cristo é a pedra angular e que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é a partir de Cristo, é fundamentado em Cristo, é centrado em Cristo, é construído em Cristo, reconstruindo tudo em Cristo, que nós temos que, então, redimir, restaurar, salvar todas as instituições e todas as esferas da sociedade. E a política é um dos aspectos, é uma das esferas da sociedade que nós precisamos, então, redimir. E como se dá essa redenção? A partir da Escritura, a partir da esfera particular, a partir, então, de um alicerce. Esse alicerce, então, que é parte do indivíduo. Então, a fé, os valores morais, a sua religião, a sua individualidade, é aquilo que vai construir
a esfera pública, a esfera que diz respeito a todas as pessoas, a tudo aquilo que é comum. E dentro da esfera pública, nós temos, então, essas esferas de soberania, que são as instituições na sociedade, a política, a economia, educação, ciências, arte, justiça e família. Então, todas essas instituições, elas são fundamentadas na esfera particular. Elas são fundamentadas na fé, valores morais, religião e individualidade. E nós, como cristãos reformados, entendemos que o alicerce, a rocha onde construímos todos os edifícios das esferas de soberania, todo o edifício da individualidade é a Escritura, é a palavra de Deus. É ela que vai fundamentar, é ela na qual nós vamos construir ou reconstruir ou reformar as esferas de soberania na sociedade. E a esfera que nós estamos lidando nesse momento é a política. Então, no pensamento cristão, a igreja influencia o Estado e a política. A igreja fundamenta, a igreja reforma a política. A religião, então, ela fundamenta o Estado. É a igreja que vai dar os valores morais ao Estado, na legislação, nas esferas federais, estaduais, municipais, nas esferas entre os poderes que são dados ao Estado, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário, a religião, então, vai fundamentar, ou seja, no pensamento cristão reformado, a igreja, ela deve fundamentar o Estado, deve fundamentar a nação, deve fundamentar a política com o pensamento cristão. A igreja, ela influencia o Estado, tudo aquilo que não corresponde àquilo é verdade, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, então é influenciado, é combatido, tudo aquilo que é contra os valores cristãos, então é combatido dentro do Estado pelo indivíduo, pela igreja. A igreja, então, ela instrui o indivíduo a defender aquilo que é cristão dentro da política. É a igreja que vai fundamentar o pensamento, a filosofia política, as formas de governo. É a igreja, então, que tem essa função, instruir os cristãos sobre um fundamento bíblico, um fundamento exegético, e a partir disso, então, a igreja, ela influencia o Estado, ela fundamenta o Estado. No decorrer da história da igreja, nós temos duas principais perspectivas cristãs que, na atualidade, são desenvolvidas pela igreja, pelos cristãos. Essas duas perspectivas são a soberania das esferas, que são fundamentadas no pensamento da Reforma Protestante, mas principalmente no pensamento de um grande estadista holandês, sob o nome de Abraham Kuyper, e nós temos o princípio da subsidiariedade, que é um pensamento fundamentado na doutrina social católica romana. E dentro dessas duas esferas, dessas duas perspectivas, nós precisamos conhecer um pouquinho a mais sobre essas duas perspectivas, para que nós entendamos, então, o papel da igreja dentro da política. A primeira, então, perspectiva cristã são as esferas de soberania. E nas esferas de soberania, nós temos, então, que a Escritura, que vai fundamentar a escola, a arte, o Estado, os negócios, a diversão, a família, que tudo isso, então, deve ser influenciado pela Escritura. Esse pensamento diz, então, que todas as esferas de soberania, todas as áreas da sociedade têm a sua individualidade. O Estado, ele não pode interferir, a não ser que essa esfera ela não esteja cumprindo o seu papel. O Estado não pode interferir na família desde que ela esteja cumprindo a sua função. A partir do momento, então, que uma esfera ela deixa de cumprir a sua função, então o Estado pode interferir.
Uma esfera só pode interferir na outra se essa não estiver cumprindo a sua função. O Estado não pode interferir na família. Por exemplo, o Estado só pode interferir na família se houver violência entre os indivíduos dentro da família. Aí o Estado pode interferir, ele pode coagir os indivíduos para que essa violência ela pare. O Estado, então, ele vai legislar sobre aquilo que não é permitido entre os indivíduos. Por exemplo, a violência do qual nós estamos citando. Nós temos, então, que a arte ela não interfere na ciência, que a igreja ela não interfere na escola, no sentido em que a igreja ela assume o papel da escola, no sentido que a igreja ou a arte assume o papel da ciência. Então, na esfera de soberania, nós temos esse relacionamento, né, onde cada esfera tem a sua função, que não pode interferir em outra, a não ser que essa própria esfera ela não esteja cumprindo a sua função ou esteja ultrapassando as suas funções. E, por último, no princípio da subsidiariedade, nós temos que as esferas menores, elas não podem sofrer interferência das esferas maiores, a não ser que essa esfera menor não esteja cumprindo o seu papel ou a sua função. Então, a família, ela não pode interferir na individualidade, a não ser que o indivíduo não esteja cumprindo essas funções. A comunidade, a cidade, o Estado ou o país, ele só pode interferir quando aquele conjunto menor de pessoas, aquela instituição que tem um número menor de pessoas, ela não esteja cumprindo a sua função. Isso nos traz uma vantagem de resolver os problemas, as dificuldades e as circunstâncias a partir de grupos pequenos. Nós não precisamos da esfera federal resolva os problemas municipais, a não ser que o município não tenha condições de resolvê-los. Nós não precisamos que a comunidade ela interfira na família, a não ser que a família não consiga resolver as circunstâncias difíceis, os problemas. Então, com isso, há uma diminuição do tamanho do Estado na questão de legislação, na questão de proteção, e nós temos, então, uma melhor distribuição dos poderes dentro da sociedade. Olhando, então, para essas duas perspectivas cristãs, nós precisamos sempre lembrar que tudo deve ser submetido ao senhorio de Cristo. A igreja, então, tem a função de recriar e redimir todas as esferas de soberania, todas as áreas da sociedade, todas as áreas do conhecimento para a glória de Deus, para a glória de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo. E é nesse sentido, então, que Abraham Kuyper, uma das palestras da fundação da Universidade Livre de Amsterdã, ele nos diz que não há nenhum centímetro quadrado de toda a criação sobre o qual Cristo não diga, é meu. Que nós, então, possamos compreender qual é a função da igreja, qual é o relacionamento correto entre religião e política, e que nós possamos glorificar a Deus influenciando o Estado. Como cristãos, influenciando a política através da Escritura, e que nós possamos, então, ser sal e luz nesse mundo. Que o Senhor nos conceda essa graça e nos dê o privilégio de influenciar a nossa cultura, de influenciar a política a partir de um pensamento cristão. Que o Senhor assim nos abençoe.